Gente, tudo bem? Vamos começar o nosso segundo bimestre, o nosso módulo 1 da apostila, se você quiser acompanhar. Vamos falar agora sobre monarquia e república romanas. Vocês vão relembrar um pouquinho que vocês viram lá no sexto ano sobre o maior império do mundo, inclusive o que mais durou, que foi o Império Romano. Mas antes do Império Romano ser Império Romano, eles passaram por duas fases. Na verdade, ali já na página 3 da apostila, vocês conseguem entender um pouquinho sobre as origens da história de Roma. A cidade de Roma surgiu mais ou menos no ano 1000 a.C. Ela estava localizada onde está mais ou menos hoje mesmo, no sul da Península Itálica, e houve uma parte da Península Itálica que antes era possessão dos gregos. Então você vai ver muita semelhança ali naquela região, inclusive, de cultura grega se misturando com o que depois vai ser a cultura romana. Inclusive, vocês já sabem também que alguns deuses romanos são muito parecidos com os deuses gregos. É por isso, porque houve uma ocupação dos gregos naquela região. Vocês com certeza já ouviram falar também da lenda do Rômulo e do Remo, que vocês conseguem ler no início da apostila de vocês, que por muito tempo os italianos, antes de ser chamados de italianos, né, porque eles ainda eram chamados de italiotas, acreditavam que foram os dois irmãos que deram origem à cidade de Roma. Então, assim, independente dessa lenda, historicamente havia 3 povos que habitavam aquela região ali da península. Esses povos foram se misturando e depois eles vão formar diversas cidades dentro da Península Itálica. O primeiro povo, que inclusive se dividia em 2 tribos, eram os italiotas. Dentro dos italiotas havia uma tribo de latinos e outra tribo de sabinos. Inclusive, são esses latinos que vão dar origem à língua oficial do Império Romano, que é o latim. E depois, claro, né, todas as línguas que são derivadas do latim, como o português também, vieram dessa antiga tribo dos latinos. E ao norte da Península Itálica havia os etruscos. Então, assim como aconteceu com a Grécia, os italiotas também italiotas, etruscos, latinos e sabinos vão misturar as suas culturas, as suas línguas, os seus deuses, e depois eles vão dar origem ao que ficou conhecido como a cultura romana, certo? Mas tudo isso começou dentro da cidade de Roma. Um caso de cidade que foi conquistando outras cidades ao redor, foi virando um reino para depois se transformar num grande império. Então a cidade de Roma originalmente era muito pequena e com o passar do tempo que eles foram conquistando terras ao redor para depois formar o Império Romano. A primeira fase de Roma foi a fase da monarquia. Durou mais ou menos uns 250 anos de monarquia. Então, são vários reis no poder, 7 reis, sendo que os 3 últimos reis eram de origem etrusca, né, dos antigos povos etruscos que ali estavam. Então, mais ou menos em 753 a 509 a.C. é a fase da monarquia. É uma monarquia comum, como você sabe, o rei controla todo o poder. O rei também é o líder do exército, então ele tem um poder militar, e havia uma espécie de senado que ajudava o rei a criar leis, mas a última palavra sempre era do rei. Então a monarquia comum, como acontecia em vários lugares, em vários países, em vários continentes, como você já está acostumado. Essa foi a monarquia romana durante todo esse período. Claro que esse senado, às vezes, dependendo do rei, tinha um pouco mais de voz ou menos voz, depende muito da característica do rei. Por um tempo também os reis governaram, além do senado, junto com uma assembleia curiaca, mas essa assembleia tinha mais carinha de como se fosse uma igreja, né? Não existia ainda aquela coisa da igreja católica, mas eles eram membros que estavam ligados às antigas religiões, aos deuses que os povos latinos e sabinos aos poucos foram misturando.
essa Assembleia Curiata não concentrava o poder político, mas sim o poder religioso, de manter a religião naquela região. Nesse primeiro momento de monarquia, os romanos, eles são todos ligados à agricultura. Não existe ainda uma expansão fora da Península Itálica para conquistar outras terras e nem para praticar agricultura fora da Península Itálica. Nesse primeiro momento, a atividade econômica principal é a agricultura e os deuses, inclusive, são ligados à agricultura, à natureza, a maior parte deles, que eles eram chamados, inclusive, de deuses lares. O pai, né, aquela coisa da família patriarcal, o pai realizava o culto dentro de casa para alguns desses deuses, vários desses deuses que existiam, cada um tinha o seu nome. Os latinos tinham uns, sabinos outros, e os etruscos outros, depois eles vão misturando tudo. Nesse período de monarquia, a sociedade romana ela se divide em 3 classes sociais, só nesse período de monarquia, porque daqui a pouco nós vamos ver o surgimento de outras classes sociais. As 3 classes sociais mais importantes, então, aqui da sociedade no período da monarquia, são, em primeiro lugar, os patrícios. Quem eram os patrícios? Os patrícios eram os mais ricos, eram os grandes proprietários de terra, eram os que podiam fazer parte da política, certo? Fora o rei, claro, né? O rei estava ali numa camada social acima de todo mundo. Eles eram descendentes dos que haviam fundado a cidade de Roma. Então, os patrícios controlavam boa parte do poder político, porque alguns deles podiam fazer parte do Senado e controlavam as melhores terras, assim como tinham a maior parte das terras estava nas mãos dos patrícios. Abaixo dos patrícios havia a classe social dos clientes. Quem eram os clientes? Os clientes você pode entender assim mais ou menos como classe média. Eles eram pessoas livres e transitavam assim entre as classes, porque era proibido o casamento entre patrícios e a outra classe social inferior, que eram os plebeus. Só que essa proibição de casamentos não quer dizer que não havia os romances entre essas classes sociais, porque havia. E desses romances, muitas vezes, surgiam seus filhos aí bastardos que não tinham direito à herança, por exemplo, como os filhos dos patrícios tinham. Então, assim, os clientes muitas vezes são filhos bastardos que recebem um certo dinheiro dos seus pais patrícios, não tanto dinheiro e nem tem direito à herança como seus irmãos, né, dentro do casamento, mas eles também não estão na classe social inferior. Só que, assim como a classe social inferior, eles também não podem participar da política. Nós vemos alguns clientes que aos poucos foram se tornando comerciantes, conforme o comércio foi ficando importante dentro de Roma e dos arredores de Roma, tá? E por último, nesse momento, a classe social mais desfavorecida de todas eram os plebeus. Eram os pobres em geral, né? Poderiam ser, de repente, estrangeiros que vinham ali para dentro de Roma, de algum outro lugar, de outra religião dentro da Península Itálica mesmo. Eles trabalhavam. Vamos falar do último rei que foi o que mais enfrentou problemas, que foi o Tarquínio, o último rei de Roma. Ele era um rei que tinha uma característica assim, de aproximação dos plebeus. Ele tentou, inclusive, melhorar a vida econômica dos plebeus. É por isso, aliás, que ele acaba sendo afastado e os romanos deixam de ter monarquia, tá? Porque o Tarquínio tinha essa característica. O Tarquínio também é ele que acaba criando essa prática comum que os romanos depois vão deixar cada vez mais evidente, que é a prática dos gladiadores. Mas nesse momento, os gladiadores que participam ali não são escravos. Conforme o tempo for passando, os gladiadores vão ser escravos, mas aqui são plebeus que de repente querem mudar de vida, vão fundar inclusive as escolas dos gladiadores, são os patrícios que vão investir nisso, porque aos poucos essas lutas que aconteciam aí no final de semana acaba rendendo muito dinheiro. Então, o comércio de gladiadores acaba sendo um comércio importante dentro de Roma e que inclusive nasceu aqui nessa época de monarquia, certo?
Então é isso, gente. Hoje ficamos por aqui nessa primeira parte de monarquia romana. Você pode ir parando o vídeo, tome nota, vai fazendo as suas anotações, que na próxima aula a gente fala então de República Romana. Tchau, tchau!